essa prática de equilíbrio, eu tenho um carinho muito especial por ela, porque para entender o pH e pOH, a gente precisa entender o equilíbrio químico. E a base do equilíbrio químico, que é o equilíbrio químico homogêneo, ela é discutida aqui. Por exemplo, uma das primeiras questões da lista está relacionada com como que eu caracterizo um sistema em equilíbrio. O que é o equilíbrio? Então, vocês ouviram lá nos vídeos que durante a ocorrência de uma reação química, até então a gente calculava rendimento de reações e considerava os rendimentos em torno de 100%, ou seja, a gente considerava que a partir do momento que um reagente misturava com outro, 100% dele virava produto. E isso praticamente não acontece com rendimento de 100%. Por mais que o rendimento seja muito alto, 90, 99, sempre tem uma parcela dos produtos, e aqui fica representado nessa equação aqui, ó, uma parcela dos produtos que, quando começam a ser formados, elas começam a reagir entre si e virar reagente. Não sei se é um negócio do outro mundo para vocês isso, tá? Mas, a princípio, a gente sempre estudava essa setinha, né, que ia da esquerda para a direita, ou seja, reagente formou produto e só formou produto. Mas, na realidade, os sistemas na natureza, né, a reação ocorre de forma que uma parte do produto também é convertida em reagente. Ah, mas e essas reações, aqueles cálculos que a gente fez aqui, está tudo errado? Não, não está, porque a gente trabalhou com reações que o rendimento é acima de 99%. Então, aquilo é uma aproximação considerável. Mas agora a gente vai começar a trabalhar com sistemas, tá, em que parte dos produtos vão virando reagente também, à medida que a reação se processa. Bem, então, a velocidade de uma reação em função do tempo, ela ocorre da seguinte forma. Se o azul aqui representa reagente, e aqui está escrito reação direta, o que é reação direta? Em uma reação que é representada por duas setas, igual nesse caso aqui, ó, que estão apontando para lados opostos, isso aqui caracteriza equilíbrio químico. Isso caracteriza uma reação reversível, que normalmente acontece nos processos de equilíbrio químico. Então, a reação da esquerda para a direita ela é chamada reação direta, que é o que você está acostumado a fazer, ou a pensar até agora. E a reação no sentido contrário, que é da direita para a esquerda, ou seja, produto virando reagente, é a reação inversa. Então, se a gente acompanhar esse gráfico aqui, ó, no tempo zero, que está aqui, ó, do eixo X, quanto que você tem de reagente? De reagente. Você tem a quantidade máxima dele. E se a reação começar a ocorrer, a velocidade vai diminuindo. Ah, professor, mas por que a velocidade diminui? Eu não lembro disso, não. Por quê? Eu falei isso com vocês no início da aula anterior. A velocidade é proporcional à concentração de quem? Dos reagentes. Se os reagentes estão sendo consumidos, a velocidade tem que ir diminuindo. Aí o produto, no início é zero, porque não tem produto. O produto, para formar, depende do reagente. Se no tempo zero o reagente está na quantidade máxima, o produto vai ter que estar na quantidade mínima. Mas, a partir do momento que a reação começa a acontecer, começa a formar quem? Produto. E a velocidade? Como que é? Proporcional, a reação inversa, ela é proporcional à concentração do produto, porque a gente está olhando isso por um outro ângulo. Né? E aí começa a aumentar também. Por quê? Porque o produto começa a ser formado. Até que chega em um ponto que a velocidade da reação direta e inversa, elas atingem o equilíbrio. E elas permanecem o quê? Constante. Ou seja, a partir desse ponto em que o sistema atingiu um equilíbrio. Uma condição conhecida como equilíbrio químico. Aqui eu tenho um gráfico em termos de concentração. Olha a concentração de A. Vai diminuindo e passa a ser constante. A é quem? Reagente. E o B? A mesma coisa. E o C? Sai do zero e vai aumentando até permanecer constante. A partir do momento que as concentrações não variam mais, aquele tempo, a partir do qual essas concentrações não variam mais, era definido como o tempo de equilíbrio, né? Que foi gasto para o sistema atingir o equilíbrio. Então, entre as respostas da lista,
Uma das primeiras é, como que eu caracterizo um sistema em equilíbrio? Primeiro, em termos de concentração. A partir do momento que se estabeleceu o equilíbrio químico, a concentração dos reagentes e produtos passa a ser constante. Ser constante significa que elas são iguais? Não. Ser constante significa que elas não variam. Nesse caso aqui, ó, a concentração de A é diferente de B, que é diferente de C. Mas como que eu sei que está no equilíbrio? Está no equilíbrio porque a partir desse momento aqui elas estão constantes. Certo? O que mais caracteriza um sistema em equilíbrio? A velocidade da reação direta se iguala à velocidade da reação inversa. Essa é a segunda característica que eu espero que vocês entendam como sendo característica do sistema em equilíbrio. Professor, então quer dizer que se a velocidade igualou e a concentração permanece constante, está tudo parado lá, não está acontecendo mais nada? O equilíbrio é estático? Não, por favor, o equilíbrio não é estático, ele é dinâmico. Embora as concentrações estejam constantes, tem reação acontecendo lá. Mas como que tem acontecendo? Se tivesse acontecendo, era para ela estar variando. Ela não varia, por quê? Para cada reagente A e B, ou moléculas de A e B que se combinam para formar o C, tem uma molécula de C se decompondo ao mesmo tempo formando A e B. Ou seja, isso acontece simultaneamente. Depois que o equilíbrio é atingido, para cada molécula de A e B que se combinam para formar C, uma de C está se decompondo e formando A e B. Tá certo? Então, recapitulando para a gente concluir, quais são as características do sistema em equilíbrio? Concentração dos reagentes e produtos são constantes, velocidade da reação direta, já que o equilíbrio é um processo reversível, né? É igual à velocidade da reação inversa, e o equilíbrio é dinâmico, ou seja, ele não é estático, não é porque falou que é equilíbrio que parou tudo. Continuam ocorrendo reações, mas à medida que uma reação de reagente para formar o produto ocorre, a do produto está ocorrendo simultaneamente para formar reagente. Certo? Se o equilíbrio está constante, o sistema está em equilíbrio. E eu tenho uma empresa, e essa empresa ela depende de uma reação química acontecer. E eu observei lá que o rendimento dela não é muito bom. Será que eu consigo perturbar essa condição de equilíbrio para favorecer a formação de produto? Porque eu preciso de produto para vender e para eu ter lucro. Existe a possibilidade, você consegue afetar ou deslocar o equilíbrio químico por influência da concentração, da pressão e da temperatura. Lembre-se o seguinte, quando se falar em catalisador, tá? Para deslocamento de equilíbrio, catalisador não tem influência no deslocamento de equilíbrio. Por quê? Mas você falou que ele diminui a energia de ativação e aumenta a velocidade. Sim. Se ele diminui a barreira, vamos dizer entre aspas, barreira energética, para que uma reação ocorra, ele favorece tanto a reação direta quanto a inversa no mesmo tanto. Então, ele não influencia o deslocamento ou não desloca o equilíbrio. Tá ok? Mas aqui, para nós, é importante, nós vamos trabalhar a concentração para a gente resolver os exercícios. Tá? Então, a ideia aqui é o seguinte, ó, o princípio que governa isso é conhecido como princípio de Le Chatelier. Ele diz que, quando o sistema está em equilíbrio, se você realizar uma ação externa qualquer, por exemplo, eu tenho um sistema em equilíbrio e essa reação está ocorrendo dentro de um reator. Igual aquele que eu mostrei para vocês na aula anterior. Um reator selado. Como que eu aumento, por exemplo, um dos componentes lá? Vamos pegar o reator aqui para eu mostrar para vocês. Ó. Eu tenho um reator aqui para hidrogenação de gorduras e óleos. Como que eu consigo aumentar
o sistema atingiu o equilíbrio aqui, eu produzo óleo e eu quero aumentar a quantidade de óleo. Como que eu consigo forçar isso? Eu posso pegar hidrogênio aqui, ó, externo, tá? Minha ação externa é o quê? Adicionar mais hidrogênio aqui dentro. Se eu adiciono mais hidrogênio, eu estou fazendo o quê? Eu estou aumentando a quantidade de hidrogênio, eu estou favorecendo o quê? Estou favorecendo as colisões efetivas, certo? E favorecendo as colisões efetivas, eu estou aumentando a velocidade da reação. Essa é a minha ação aqui. No intuito de quê? Aumentar a quantidade de óleo e gordura que é o meu produto, por exemplo. Bem, fazendo isso, o que o princípio de Le Chatelier diz que acontece? Ele diz o seguinte: se o sistema está em equilíbrio, no caso ali eu tenho uma reação que precisa de hidrogênio, e eu aumento a quantidade de hidrogênio, adicionando isso externamente, ele responde, ele quem? O sistema que está em equilíbrio, ou seja, as reações que estão ocorrendo ali dentro, respondem de forma contrária à ação. Ou seja, se eu aumentar a concentração do reagente, tá? Eu aumento a concentração do reagente, o sistema desloca no sentido de diminuir a concentração do reagente. Ou seja, ele desloca no sentido de quem? De formação do produto, tá? Tá aqui então, ó. Aumentei a concentração do reagente. Aumentei CR, concentração do reagente. O sistema desloca de ação de forma contrária. Ele desloca no sentido de quem? Formação do produto. Por quê? Se ele deslocar para o sentido de formação do produto, ele está favorecendo que a reação ocorra para formar produto, consumindo o reagente extra que eu adicionei. Certo? E se eu diminuir o reagente? Ele vai responder de forma contrária. Ele tem que repor o reagente que eu tirei. E aí ele desloca no sentido de formação de quem? Do reagente. Certo? Bem, para ilustrar isso, foi feita uma prática que utiliza um sistema de íons, que tem cores. É o sistema de íons, cromato e dicromato. Através da alteração de cor, a gente consegue perceber isso. Tá certo? Então, os ânions cromato, eles são amarelados, estão aqui, ó. E o dicromato, eles são coloridos também e tem coloração alaranjada. Certo? Em solução aquosa, ocorre essa reação. Era onde eu queria chegar com vocês. Pessoal, isso aí eu vou perguntar para vocês na avaliação. Por isso eu vou gastar um tempo com vocês aqui e eu estou aqui para tirar a dúvida de vocês, tá? Então, vamos entender aqui o princípio de Le Chatelier. Quando eu olho para isso aqui, ó, a primeira coisa que eu tenho que avaliar é o seguinte: vocês estão vendo uma seta dupla? Eu tenho uma seta da esquerda para a direita, a setinha de cima ela está apontando para a direita. Essa aqui representa o quê? Reação direta. E a de baixo, reação no sentido inverso, reação inversa. Certo? Beleza. Isso aqui é um processo reversível, isso também está indicando. E aqui eu tenho representado aqui do lado esquerdo, tá, dessa equação, o dicromato. E do lado direito, o cromato, com H+. Certo? Lado esquerdo e lado direito é apenas uma representação, pessoal. Por favor, entendam que isso tudo aqui, ó, reagente, produto, isso tudo está misturado dentro de um recipiente só. Tá ok? Mas a representação da reação, que é uma equação química, ela mostra isso. Tá? Bem, então, o que acontece nesses casos? Se eu adicionar, por exemplo, um ácido ou uma base em um sistema desse aqui que se encontra em equilíbrio, o que vai acontecer? Ah, professor, você falou que se eu adicionar um ácido lembra que a gente está associando com quem? Com H+. E base, a gente está associando com quem? Com OH-. Se eu adicionar, como que eu adiciono isso? Vocês viram na prática. Você pode gotejar dentro de um tubo de ensaio um ácido ou pode gotejar uma base.
qual é a sua ação externa? A sua ação externa ao líquido, ao sistema que já está estabelecido dentro do tubo de ensaio, ao equilíbrio que está estabelecido dentro do tubo de ensaio, sua ação externa é adicionar o ácido ou a base. Se você adiciona um ácido, por exemplo, você goteja uma solução de HCl, o que você está fazendo? Você está aumentando H+. Vamos olhar o equilíbrio? Vamos. Se eu acrescentar H+, eu estou aumentando quem? Eu estou aumentando o que está representado na equação do lado direito, não está? Sim. Então, se eu estou aumentando o que está representado do lado direito, eu estou acrescentando íons H+. Se eu estou aumentando, o sistema vai responder de que forma? Reduzindo o H-. Como que é possível consumir o H-, o H+? Como que é possível consumir o H+? Fazendo com que a reação se processe para a esquerda. Tá? Aí sim, ele vai reagir e vai ser consumido e vai processar a reação para a esquerda, reação inversa. Quando a reação vai para a esquerda, qual é a cor que começa a prevalecer? A laranja. Então, se você acrescenta H+, esse é o raciocínio que eu quero que esteja na sua cabeça. Você pode seguir até isso aqui, ó. Eu estou aumentando, olha só, naquele caso lá, o H+ é um dos produtos, eu estou aumentando o produto. Olha como é que bate aqui essa tabelinha, ó. Eu estou deslocando o sistema no sentido de formação do reagente. Por quê? Se eu aumento o produto, o sistema responde de forma contrária, ele tem que fazer o quê? Ele tem que consumir o produto. Para consumir o produto, a reação tem que se processar no sentido do reagente, ou seja, velocidade, qual velocidade? No sentido da reação inversa. Ah, tá. E se eu, por exemplo, adicionar OH-, o que acontece? Ah, professor, mas eu estou olhando aqui, eu não vejo nesse sistema aqui, ó, que foi ó, nessa equação, a representação do H-, do OH-. Como que o OH- vai influenciar se eu não vejo ele escrito aí? Apesar dele não estar escrito, a gente sabe que o OH- ele faz o quê? Ele reage com H+. Então, entenda o seguinte, gente. Quando eu digo adicionei base, ou seja, adicionei, gotejei solução de hidróxido ali dentro. Esse OH-, ele vai encontrar o H+, vai ser neutralizado formando água. Então, adicionar OH-, em outras palavras, significa consumir íons H+, ou seja, retirar íon H+. Qual que vai ser a resposta do sistema? Vamos dar uma olhada? O H+, ele é o quê? Produto. Se eu estou com a adição do H-, eu estou retirando H+, eu estou retirando o produto. Olha como é que bate a tabelinha aqui, ó. Se eu diminuir o produto, a resposta do sistema é deslocada no sentido de formação de quem? Do produto. Quem está do lado do produto? O cromato. Cromato que tem cor o quê? Amarela. Então, está fechado aqui, ó. Já entendi. Se eu adiciono base à solução, o sistema vai deslocar no sentido de repor o H+ que foi consumido, desloca a reação no sentido da reação direta, que é para a direita, que é onde está quem? O produto, o cromato, que tem cor amarela. Então, o tubo fica de coloração amarela. Se eu adiciono o H+, eu estou aumentando a quantidade do produto. Qual é a ação do sistema? Consumir o produto a mais que eu adicionei. Ele vai deslocar para onde? No sentido da reação inversa. Sentido da reação inversa, ou seja, para o reagente. Quem está do lado do reagente é o dicromato, que tem coloração laranja. Então, a gente conseguiu entender qual é a influência da concentração dos reagentes e produtos em um sistema em equilíbrio. Então, a questão 6 dessa prática, ele diz o seguinte: os ânions cromato e dicromato são fortemente coloridos, o que facilita o estudo das reações. Em função da acidez do meio,
o equilíbrio pode ser deslocado para promover a formação de um ou de outro ânion. Então, explique como a acidez influencia no deslocamento do equilíbrio. É isso que a gente acabou de falar agora. Ok? Vou passar para a questão 7, tá? Então, ele diz o seguinte: com a adição de íons bário em uma solução que está em equilíbrio, ou seja, eu tenho um equilíbrio entre íons cromato e dicromato, é possível observar a presença de um precipitado amarelo. Está sendo afirmado para vocês. Entretanto, não há formação de um precipitado laranja intenso, ou seja, ele está dizendo que é o amarelo que precipita, ok? Justifique essa observação. Então, vamos voltar aqui, ó. Ele quer saber o seguinte: por que ocorre a formação desse sistema aqui em equilíbrio? Por que ocorre a formação de um precipitado amarelo? Ser amarelo tem que envolver qual tipo de ânion? Primeiro raciocínio. Envolver o ânion cromato, tá certo? Então, a adição de íons bário ao sistema, cromato de cromato, confirma a presença do ânion cromato. Por quê? Porque o precipitado que vai ser formado é o amarelo. Qual é a reação que vai ocorrer? O bário tem carga mais 2 e o cromato menos 2. Olha aqui ele sendo formado, ó. BaCrO4, sólido. E aí o exercício pergunta: por que forma o precipitado amarelo e não forma o laranja? A resposta está aqui, ó. A solubilidade do cromato de bário em água a 20 graus, ela é da ordem de miligramas, ela é muito baixa. Então, em função disso, ele forma um sólido e o sólido vai para o fundo do recipiente. O que o bário faz? O bário consegue reduzir a quantidade de cromato no meio, porque ele está tirando o cromato, o íon cromato, que é o que causa a coloração amarela, da solução. Certo? Por que o dicromato não é formado com bário? Porque esse sal, o dicromato de bário, ele é solúvel em água. Se ele é solúvel em água, a tendência é o quê? É que ele não forme um sólido, um precipitado. Tá certo? Então a explicação está aí também. A outra questão é a seguinte: o carbonato de cálcio é um sal, é a questão 8, pouco solúvel em solução aquosa. Então está dizendo que ele vai provavelmente formar um precipitado. O processo de solubilização deste sal é exotérmico, ou seja, libera energia na forma de calor para o ambiente. Então, lembra que eu falei com vocês lá que, embora a temperatura ela tenha uma influência muito grande na velocidade das reações, existem alguns processos que o aumento da temperatura não favorece esse processo. Um deles é a solubilização do carbonato de cálcio. Está falando que o carbonato de cálcio está mostrando aqui, né? Eu tenho um gráfico de solubilidade em função da temperatura. À medida que eu aumento a temperatura, e pessoal, isso aqui está em graus Fahrenheit, tá? À medida que eu aumento a temperatura, eu diminuo a solubilidade dele. Tá certo? Então, eu vou continuar lendo o exercício. Ele pede: escreva a equação de equilíbrio da reação reversível, na letra A. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Na letra A, ele quer o processo reversível para a solubilidade do CaCO3. Então, vamos escrever ele aqui. Ó. O CaCO3 ele é um sólido, tá? Na presença de água, é esperado que ele forme ou que ele sofra a dissolução, né? Então, na realidade aqui, ó, a gente sabe que ele é pouco solúvel. Se ele é pouco solúvel, ele já está passando uma ideia que o processo é reversível. Então, como que eu represento o processo reversível aqui? O sistema em equilíbrio.
Aí alguém pensa o seguinte, como que eu ia saber que ele é pouco solúvel em água? Vocês observem que o que a gente está cobrando, o que eu estou cobrando de vocês aí, é simplesmente que você consiga entender como que representa um sistema em equilíbrio. Então, eu estou dando a informação que ele é pouco solúvel em água. E isso é um equilíbrio chamado equilíbrio de solubilidade. Isso é aplicado para sais pouco solúveis. Então, se é uma reação reversível, eu tenho que fazer o quê? Colocar a dupla seta, tá? Representei ela aqui. E aí, eu escrevo o quê? Ca2 mais aquoso, mais CO3, 2 menos aquoso. Professor, preciso de colocar água aqui, ó. Você pode representar também, tá? Mas não é necessário, por quê? Eu vou falar disso agora um pouquinho mais para frente, que eu acredito que seja a letra B do exercício. Na letra B, ele pergunta o seguinte: o que pode concluir quando o tubo de ensaio é aquecido? O que a gente pode concluir, pessoal, com base no que foi falado ali? Vocês viram e foi afirmado aí que o processo é exotérmico, né? Então, se eu dissolvo um pouco de sal, tento solubilizar um pouco dele em água, e depois eu vou e faço aquecimento, o que vai acontecer com o aquecimento? Vai aumentar a quantidade de precipitado, porque a solubilidade dele diminui. Então, a resposta para a letra B é o quê? Quando o sólido é aquecido, é possível observar a presença de maior quantidade de precipitado. Por quê? Por se tratar de uma reação exotérmica, o equilíbrio da reação, com o aumento da temperatura, favorecerá a formação do precipitado sólido. E aí, como que eu observo isso na minha equação? Então, se eu tenho aqui o meu processo reversível, tá? Representado, foi dito para mim o quê? Que o processo de dissociação dele, ou dissolução, é exotérmico. Exotérmico. Então, eu vou escrever aqui em cima para me ajudar, tá? Exotérmico. Significa que o processo contrário vai ser o quê? Endotérmico. Então, vamos entender aqui o que é o processo exotérmico. É aquele que libera energia, né? O que é o processo endotérmico? É aquele que absorve energia. Então, vamos entender. Aqui vocês estão vendo que ele está sólido, não é? Se aumenta a temperatura, foi isso que falou no exercício, né? Aumenta a temperatura do sistema. O que está sendo feito nesses casos de aumento de temperatura do sistema? Aumenta fornecimento de energia na forma de calor. Se aumenta o fornecimento de energia na forma de calor, eu favoreço quem? Favorece a reação endotérmica ou exotérmica? Favoreço reação quem? Endotérmica. Por que a reação endotérmica, professor? Porque é ela que absorve energia. Resumindo, se eu tenho dentro de um tubo de ensaio o carbonato de cálcio misturado com água, ou seja, ele está parcialmente disperso lá, parte dele está solúvel, e eu vou lá e aqueço o tubo, eu estou favorecendo uma reação que libera energia ou uma que absorve energia? Eu vou favorecer a reação nesse sentido, ou seja, no sentido que é a reação que absorve energia, o processo endotérmico. Então, o sistema desloca na reação, ou no sentido da reação, o quê? Inversa. E a consequência visual disso é o quê? Aumenta a quantidade de precipitado. A letra C do exercício.
O que você pode dizer a respeito da solubilidade do sal em água? Já está aí, né? Se você aumenta a quantidade de precipitado, eu posso dizer o quê? Solubilidade diminui com aumento da temperatura. Por quê? Por causa desse raciocínio aqui que eu acabei de falar com vocês, tá? Se aumentou a quantidade de precipitado, significa que a solubilidade diminuiu. Com quem? Com o aumento da temperatura. Tá certo? A questão 10, eu vou fazer também, que o nosso tempo está acabando, ele está falando a respeito do hidróxido de cálcio agora. Então, vamos dar uma olhada lá no hidróxido de cálcio? Vou escrever aqui também, ó. A questão é bem parecida. E aí eu vou fazer uma comparação com vocês aí para a gente conseguir compreender bem isso. Escreva a equação química, no caso da reação, né, do processo de dissolução do hidróxido de cálcio em água, tá? Então, CaOH2, ele é sólido. Na presença de água, e aí eu vou representar a água aqui, ó. Qual estado eu fiz da água? Líquido. Ok? Eu já vou considerar, tá bom, pessoal? Que eu tenho aqui um sistema que vai se estabelecer um equilíbrio. Por quê? Vamos raciocinar lá das aulas de química teórica, né? Parte teórica da disciplina. Isso aqui é um hidróxido de cálcio. Ele tem um comportamento diferente, a princípio, de quem? Do carbonato de cálcio. CaCO3, que a gente conversou a respeito dele aqui. Embora eles tenham comportamentos diferentes, um é ácido, é uma função um ácido, um é base e o outro é um sal, são funções inorgânicas diferentes, eles têm um comportamento em comum, que é o quê? A baixa dispersabilidade em água. Ou seja, eles são pouco solúveis em água. Então, aqui, para os dois casos, eles estão sujeitos a uma espécie de equilíbrio específico chamado equilíbrio do produto de solubilidade. E como se trata de substâncias pouco solúveis em água, acredito que tenha sido mencionado, né? Olha lá, considerando a avaliação da solubilidade do hidróxido de cálcio na prática 10, ele quer que escreva a expressão para constante de equilíbrio. Então, eu vou aproveitar para escrever aqui e mostrar isso para vocês. Já vou incorporar a água, que eu comentei inicialmente que eu iria fazer isso mais para frente. E como se trata de um processo de equilíbrio, porque ele é pouco solúvel, eu tenho que colocar o quê? As duas setas aqui, tá? É esperado que ocorra o quê aqui? A formação do Ca2+, aquoso, mais 2OH- aquoso. Tá certo? Eu coloquei a água nessa expressão aqui. Por quê? Se esse aqui é um sistema em equilíbrio, como que eu escrevo a constante de equilíbrio para esse sistema? É o produto da concentração dos produtos. Então, eu vou escrever aqui, ó, concentração de Ca2+, vezes a concentração do OH-. E aqui nós vamos considerar que essa reação é elementar, tá? O OH- ela tem um 2 aqui, tá? Então, esse 2 vai ficar aqui em cima, dividido pelo produto da concentração dos produtos. CaOH2 vezes H2O. Bem, eu vou fazer um rearranjo aqui e eu vou explicar isso para vocês daqui a pouco, tá? Então, vou acompanhar meu raciocínio. Daqui, eu vou pegar esses dois termos aqui embaixo, ó,
e vou passar eles multiplicando a constante de equilíbrio. Ah, professor, por que você fez isso aí? Eu não entendi, não. Por que você pegou esse denominador e passou multiplicando? Eu vou explicar agora, tá? Observe esses dois estados físicos aqui, essas duas representações, sólido e líquido, tá? O sólido, a gente considera, tá, que ele tem concentração constante, ou seja, a quantidade de hidróxido de cálcio que vai dissociar é tão pequena que ela praticamente vai se manter constante, porque a solubilidade dele é muito baixa. É a mesma coisa que acontece com o carbonato de cálcio lá em cima. Então, eu vou considerar isso aqui como sendo constante. É só para o hidróxido de cálcio? Não, normalmente para todos os sólidos que são pouco solúveis. Tá? E a água, professor? A água, existe um cálculo que a gente determina que a concentração de moléculas de água em 1 litro de água, ela chega na faixa de 55 mol por litro, que é uma concentração muito alta. Então, a quantidade de água envolvida nesse processo de solvatação, ela é tão baixa que a gente também considera isso aqui sendo uma constante. Aí alguém aí vai pensar assim, bem, então, peraí, só para eu aprender, eu posso generalizar que quando eu ver um S aqui e ver um líquido, eu vou considerar constante os dois? Sim, considera. Considera que o que vai entrar na expressão de equilíbrio aqui vai ser o que o apresenta o AQ, por exemplo. AQ ou então um G para gasoso, tá bom? Que for sólido e líquido, você não vai precisar de preocupar. Por que você está falando isso, vai? Porque se eu tenho produto de 3 constantes, K é Q, que já é uma constante, vezes isso que é a constante, e isso que eu considero constante também, o produto de 3 constantes é uma outra constante. Então, nesse caso aqui, eu posso reescrever isso aqui da seguinte forma. Se eu chamar isso aqui de KPS, que é para esse equilíbrio de produto de solubilidade, tá? A expressão do KPS é simplesmente isso aqui. KPS é igual a concentração de Ca2+, vezes a concentração do OH- ao quadrado. Então, o que o exercício está pedindo para nós é isso. Professor, eu posso fazer só essa parte de baixo e botar lá como resposta do exercício? Pode. Eu só queria te mostrar, tá, por que o hidróxido de cálcio e a água não aparecem direto na expressão da constante de equilíbrio, porque na realidade eles estão lá. Eles são sólidos, eles eles fazem parte, né, da expressão, mas na realidade eles estão incorporados em uma constante de equilíbrio para um caso específico que é chamado de KPS.